explorando os 9 círculos do inferno de Dante. Preparem-se, pois na sombra da verdade o mistério nunca dorme. Hoje vamos trocar as lentes do telescópio pelas lentes da literatura, mergulhando num universo não de estrelas e planetas, mas de pecados e penitências. Nossa jornada nos leva ao ano de 1300, acompanhando o poeta italiano Dante Alighieri em sua obra-prima, A Divina Comédia. Especificamente, vamos descer ao inferno de Dante, uma descrição vívida e assustadoramente organizada do submundo, onde os pecadores são punidos de acordo com seus crimes terrenos. Imaginem, se quiserem, um mapa do cosmos moral, onde cada círculo representa um conjunto diferente de transgressões e suas consequências eternas. Ao navegarmos por cada um desses 9 círculos, exploraremos a psique humana através das lentes do século XIV. Abordaremos questões de moralidade, justiça e a própria natureza do bem e do mal. Temas tão relevantes hoje quanto eram na época de Dante. Então, apertem os cintos, preparem-se para encarar os mistérios e abraçar o desconhecido enquanto nos aventuramos no abismo. Começamos nossa jornada no primeiro círculo do inferno, o limbo, um lugar de melancolia silenciosa, em vez de tormento ativo. Aqui encontramos almas que viveram vidas virtuosas, mas não receberam o batismo cristão, o passe para o céu, por assim dizer. Lembrem-se, Dante estava escrevendo numa época em que a religião era parte inseparável da vida cotidiana. Para ele, o batismo não era apenas um ritual, mas um passe espiritual que alinhava a alma com a graça divina. Sem ele, mesmo as almas mais nobres eram barradas na festa celestial, consideradas indignas da presença de Deus. No limbo, essas almas, incluindo figuras notáveis como Virgílio, o próprio guia turístico de Dante pelo inferno, vivem num estado de saudade eterna. Eles não sofrem dor física, mas carregam o peso da separação eterna de Deus. Imaginem uma existência onde o conhecimento e a compreensão estão a um clique de distância, mas a verdadeira iluminação, essa nunca será alcançada. É um destino que nos faz pensar, não acham? Um lembrete de que as regras do cosmos, pelo menos na visão de Dante, nem sempre batem com nossas ideias de justiça aqui na Terra. Saindo da fossa, da tristeza silenciosa do limbo, descemos ao segundo círculo, um reino de ventos violentos e uivantes que fariam um furacão parecer uma brisa. Aqui, os luxuriosos, aqueles que se entregaram aos prazeres da carne sem moderação, são eternamente açoitados pelos ares, como folhas secas num vendaval. Imaginem ser pego para sempre num redemoinho implacável. Seus desejos carnais se voltando contra você, tornando-se o próprio instrumento de seu tormento. Dante pinta um quadro vívido aqui, usando a turbulência física para representar a confusão emocional daqueles que se perderam na luxúria. É de fazer qualquer um pensar 2 vezes, não é? Uma imagem que nos desafia a confrontar a força bruta de nossos próprios desejos e as consequências de deixá-los tomar conta do volante. Mas a coisa aqui é mais profunda do que aparenta. Dante, ao mostrar amantes famosos da história presos nesse círculo, nos lembra que até os mais poderosos e influentes não estão livres da sedutora luxúria. Este círculo, portanto, serve não apenas como um alerta, mas também como um nivelador social, mostrando que, no fundo, somos todos iguais, independentemente de status, fama ou dinheiro. Preparem o estômago, porque o terceiro círculo do inferno de Dante não é para quem tem estômago fraco. Aqui encontramos os gulosos, aqueles que não recusavam um pratinho e viviam para comer e beber sem limites. Eles são forçados a apodrecer em uma lama nojenta, sob uma chuva fria e implacável,
enquanto o monstruoso Cérbero, o cão de 3 cabeças do submundo, garante que ninguém fuja. Imaginem a cena: um pântano fétido e pegajoso, o ar pesado com o cheiro desagradável de decomposição e aquela garoa fria penetrando até os ossos. Os gulosos estão presos nessa lama nada relaxante de consumo e excreção, seus desejos insaciáveis agora se voltando contra eles da maneira mais irônica possível. Mas o inferno de Dante não é sobre tortura física, é sobre tortura psicológica. Os gulosos, tendo vivido apenas para satisfazer seus desejos básicos, agora são despojados de qualquer dignidade ou prazer sensorial. Eles existem em um estado de vazio eterno, seu tormento amplificado pela constatação de que trocaram ouro por latão, desperdiçando suas vidas em busca de prazeres passageiros. No quarto círculo, Dante apresenta 2 lados da mesma moeda: os avaros, aqueles que guardavam dinheiro até debaixo do colchão, e os pródigos que gastavam como se não houvesse amanhã, estão condenados a um looping infinito de trabalho inútil, empurrar pedra ladeira acima. Imaginem uma laje gigante e desolada, onde multidões de almas empurram pesos enormes, esbarrando umas nas outras em frustração eterna. Este é o destino dos avarentos e pródigos, presos para sempre em um carrossel de ganância e desperdício. Eles representam os fãs do materialismo, incapazes de encontrar a receita da felicidade em suas vidas terrenas. Dante, dessa forma, destaca a importância da moderação, o famoso caminho do meio. Avareza e prodigalidade, ele argumenta, são apenas máscaras diferentes do mesmo vício, o amor doentio por dinheiro e bens materiais. Ao colocá-los juntos nesse círculo, Dante sugere que a verdadeira felicidade não está em ter um cofre transbordando ou torrar tudo na primeira liquidação, mas em encontrar o ponto de equilíbrio, a fórmula mágica entre esses extremos. Chegamos ao quinto círculo do inferno, um pântano lamacento e fedorento que evoca um profundo sentimento de desolação. Aqui, a raiva e a assídia, 2 forças poderosas e destrutivas, dominam completamente. Imaginem um mangue infernal. De um lado, os iracundos se debatendo na superfície, presos em um estado eterno de agitação e conflito. Do outro, os assídios, aqueles que se entregaram ao desespero e à apatia, afundam no fundo, envoltos pela própria lama, como se estivessem em um estado perpétuo de melancolia. O ambiente é marcado por um odor insuportável, um calor opressivo e gritos incessantes. A atmosfera aqui é extremamente tóxica, refletindo a natureza corrosiva das emoções presentes. Os iracundos, consumidos pela fúria, estão destinados a brigar eternamente, sua raiva se alimentando da raiva dos outros em um ciclo interminável de violência. Os assídios, por outro lado, são como almas afogadas num mar de desespero, sem esperança de redenção. Eles representam a desistência, a derrota para a escuridão, a perda de toda a esperança e motivação. Dante, ao colocar esses 2 pecados lado a lado, destaca como as emoções, quando não controladas, podem se tornar as grades da nossa própria prisão, aprisionando-nos em ciclos de sofrimento. No sexto círculo, encontramos um cenário de intensa punição. As chamas da heresia ardem com uma intensidade implacável. Aqui, deparamos com aqueles que desafiaram os dogmas da Igreja Católica, suas almas aprisionadas em sepulturas flamejantes. A cena é impressionante. Túmulos de pedra em chamas que evocam a fúria divina, o calor representando a ira divina e os gritos dos condenados ecoando pelo ambiente. Dante, um homem de fé inabalável, via a heresia como um desafio direto a Deus, comparável a uma afronta em um momento decisivo. Para ele, questionar os ensinamentos da Igreja era equivalente a questionar uma autoridade suprema.
Os hereges, em sua visão, trocaram a verdade pela incerteza, a luz pela escuridão, e sua punição era uma eternidade de sofrimento. Este círculo também levanta questões profundas sobre a natureza da verdade e da discordância. Em uma época em que a Igreja era a principal fonte de conhecimento, desafiar seus ensinamentos era um ato de grande coragem, frequentemente punido com tortura e morte. Através da representação gráfica de Dante, somos levados a confrontar o lado obscuro do dogma religioso e o preço da liberdade de pensamento. O sétimo círculo, um verdadeiro lugar de sofrimento, é dividido em 3 categorias, cada uma representando um tipo de violência: violência contra o próximo, contra si mesmo e contra Deus. Na primeira zona, assassinos e tiranos mergulham em um rio de sangue fervente, suas ações violentas refletidas no turbilhão infernal. Na segunda zona, os suicidas viram árvores retorcidas, seus corpos mutilados, um lembrete constante de sua autodestruição. Eles são picados por arpias, criaturas míticas que representam a consciência pesada, torturando-os com a lembrança de seus atos. A terceira zona é reservada para os blasfemadores, aqueles que blasfemaram contra Deus. Aqui, a fúria divina desce como um raio em forma de chamas implacáveis, queimando para sempre a arrogância daqueles que ousaram desafiar o poder divino. Chegamos ao 8º círculo, Malebolge, um nome que significa fossos do mal, como um condomínio do sofrimento. Este círculo, uma série de 10 fossos, abriga os espertos da lábia, aqueles que usaram da falácia da pior forma, o engano e a manipulação para levar vantagem em tudo. Cada fosso é dedicado a um tipo de fraude. Em um fosso, vemos sedutores e aduladores, os picaretas do amor, presos em piscina de excrementos humanos, como uma fossa aberta. Em outro, os hipócritas, mestres na arte da falsidade, marcham eternamente em mantos de chumbo. Dante reserva um lugar especial, com o pior tipo de sofrimento, para aqueles que abusaram do poder, como políticos corruptos e líderes religiosos. Malebolge é um labirinto de engano e traição, onde o que você vê nunca é o que realmente é. Ao navegar por seus fossos, somos obrigados a confrontar a malandragem que reside no coração humano e a facilidade com que caímos em contos do vigário. E finalmente, chegamos ao 9º e último círculo do inferno, um reino de gelo e trevas. Aqui, aqueles que traíram a confiança alheia estão congelados em um lago de gelo, suas lágrimas solidificadas em seus rostos, um símbolo de sua frieza emocional. No centro do lago, preso até o peito no gelo, está Lúcifer, o arcanjo caído, o soberano dos traidores. Com 3 faces horrendas, ele mastiga eternamente Judas, Brutus e Cássius, os maiores traidores da história. Lúcifer, outrora um anjo de beleza incomparável, agora é um monstro aterrorizante, sua deformidade refletindo a corrupção de seus atos. O 9º círculo é o abismo final, um lugar de desespero eterno. Aqui, Dante nos mostra que a traição é o mais grave dos pecados, aquele que rompe os laços mais fortes, como uma quebra definitiva da graça divina. E assim termina nossa viagem pelos 9 círculos do inferno de Dante. Vimos horrores de gelar a espinha, testemunhamos a maldade humana e mergulhamos na mente criativa de Dante. Mas, como em toda boa viagem, o importante não é só a chegada, mas o aprendizado pelo caminho. Ao encarar o lado B da vida após a morte, fomos obrigados a encarar nossos próprios demônios, questionar nossos valores e refletir sobre o significado da existência. O inferno de Dante, mesmo escrito há séculos, ainda é atual,
Um lembrete de que nossas escolhas têm consequências e que a vida não é um jogo onde podemos apertar reset. Se você curtiu essa viagem pela mente humana através da literatura, não esquece de se inscrever no canal para mais aventuras pelo mundo do desconhecido. E lembre-se, o universo é tão vasto e misterioso quanto a sua mente. Então, continue explorando, continue questionando e nunca deixe de buscar a verdade.